Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero louvar ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede de aqui estarmos reunidos para cultuarmos ao Seu nome nesta noite de conscientização missionária. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Enquanto o irmão encontra, eu quero também deixar registrado a minha gratidão ao nosso pastor Elias, por esta tão honrosa oportunidade. Os irmãos encontraram Mateus capítulo 25, a partir do versículo 20. Está escrito assim: Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem estás, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com ele ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que junta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Eu quero falar com os irmãos esta noite sobre servos do reino. Servos do reino. Jesus, ele está em um sermão profético a respeito das últimas coisas, e ele está pregando na medida em que ele se aproxima de Jerusalém para os momentos finais do seu ministério. E no discorrer dessa parábola, Lucas, no capítulo 19, versículo 11, nos acrescenta um detalhe que, ao registrar, nos diz: ouvindo eles estas coisas, ouvindo quem? Os discípulos. Jesus propôs uma parábola, visto que estava perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. E aqui está destacado o propósito desta parábola, porque os discípulos de Jesus estavam ansiosos, acreditando que assim que chegassem a Jerusalém, o reino de Deus se manifestaria. E isso se dá porque os discípulos, assim como todo Israel, esperavam um Messias político. Eles acreditavam que o Messias, neste tempo, viria para libertá-los do domínio de Roma, quando na verdade Jesus, o Mestre, veio para nos libertar do domínio das trevas. Como está em Romanos 6, versículos 22 e 23, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, a Bíblia nos diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então o Messias viria para nos libertar do domínio do pecado, do domínio das trevas. E esse era o propósito de Jesus, nos libertar da escravidão do pecado.
Isto posto, Jesus vai agora contar uma parábola para mostrar como seria o processo de estabelecimento do reino de Deus. E Jesus revela através dessa parábola que ele teria que ir, mas ao ir, deixaria responsabilidades em nossas mãos. E ele inicia a parábola no versículo 14, dizendo: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um, e grave isso, segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que ganhou 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E com isso Jesus nos ensina algumas lições. Primeiro, ele entregou algo em nossas mãos que não é nosso. Ele entregou algo em nossas mãos que não é nosso. O versículo 14 aponta para essa realidade, quando o texto nos diz que ele chamou os seus servos e entregou os seus bens. Jesus afirma que aquele senhor ausenta-se da terra e deixa daquilo que era seu. O texto mostra que aquilo que o Senhor entregou na mão dos servos não pertencia a eles, mas eram seus próprios bens, ou seja, o bem que pertencia ao seu próprio Senhor. Isso nos mostra que os servos, aquilo que os servos receberam, o que lhes foi confiado, não deveria ser tratado de qualquer forma, mas devia ser cuidado com total zelo, pois um dia eles haveriam de prestar contas de tudo aquilo. E parece que existe uma certa diferença entre cuidar daquilo que é nosso e daquilo que é dos outros, pois de certa forma nós teremos que arcar com as consequências e com os prejuízos de não cuidar da forma correta daquilo que não é nosso. E aí está o motivo da atenção redobrada daqueles trabalhadores, pois eles estavam cuidando de bens que não eram deles. E acima de tudo eram posses valiosíssimas, pois a palavra grega para talento é a palavra talanton, que seria uma soma em dinheiro, um agrupamento em dinheiro que resultaria, portanto, em 1 talento. Fazendo a somatória, 1 talento era correspondente ao total de 6.000 denários. 1 denário equivalia a 1 dia de serviço para os trabalhadores comuns. Portanto, para que um trabalhador comum conseguisse atingir a quantia de 1 talento, ele precisaria trabalhar por aproximadamente 16 anos e 4 meses, aproximadamente, ininterruptamente. E aí não poderia ser brasileiro, porque não poderia ter feriado nem nada. Não poderia ter emenda, não poderia ter feriado, porque precisaria trabalhar 16 anos e 4 meses sem folga. Nem 13º. Não tem compensação aqui. Ou seja, era muito dinheiro. E para os irmãos terem uma noção, a um deles foi concedido 5 talentos. Eles deviam ter cuidado, não só para guardar, porque o propósito aqui era mais do que guardar, e nós vemos isso na prestação de contas. O desafio não era guardar, porque para guardar apenas o que tinha 1 talento, fez o que era correto, se a mentalidade fosse apenas guardar. Mas o desafio real residia em administrar aqueles bens, para fazer aumentar as riquezas que lhes fora concedidas.
Só que, e esse detalhe no texto é maravilhoso, no distribuir dos talentos, o Senhor daqueles servos fez conforme a própria capacidade de cada um. Aquilo que era peculiar deles mesmos. Ou seja, o Senhor, ao distribuir os talentos, levou em conta a particularidade de cada um. Ele não os deu algo além das suas capacidades a administrar. Ele entregou conforme a própria capacidade. A palavra própria aqui significa que me pertence, que é próprio, peculiar de mim mesmo. E a palavra capacidade aqui tem a ideia ou a relação de poder, força, habilidade. Ou seja, ele olhou para o meu currículo, para a minha capacidade, para as minhas habilidades, e disse: esse é capaz de administrar 5, então toma 5. Agora, se eu entregar 5 para esse que aguenta só 2, ele vai se arrebentar, então toma 2, porque é da capacidade dele. Sendo assim, nós precisamos entender que Deus nos concedeu talentos, que por mais que estes talentos estejam em nossas mãos, porque a palavra talento no nosso idioma está ligado a essa ideia de habilidades que as pessoas têm, por mais que esses talentos estejam em nossas mãos, eles não são nossos, mas Deus entregou nas nossas mãos para que nós os administrássemos. E é o que Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 4, versículo 10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro nos mostra que algo nos foi confiado, e que este algo foi confiado a nós, foi dado a nós para servir aos outros. Ou seja, Deus não me deu talentos para entesourá-los para mim. É como aquele que diz: eu canto muito bem, mas canto somente no chuveiro. Deus não me deu dons e talentos para os guardar para mim, para dizer eu tenho, eu possuo. Não, Ele nos entregou para que nós pudéssemos servir aos demais. A palavra usada por Pedro, dispenseiros, no grego é a palavra oikonomos, que significa administrador do lar, ou administrador dos afazeres do lar. Em outras palavras, pode também ser traduzido como mordomo. A casa não é nossa, a residência não nos pertence, mas foi depositada em nossa responsabilidade a administrar as questões da casa. Então Deus nos entregou responsabilidades. Devemos ter a consciência de que Cristo nos chamou para servir, porque Ele mesmo deu exemplo. Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar em nós estes mordomos que servem com as suas habilidades a Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Além de sermos responsabilizados por esses talentos, ou melhor, além de recebermos estes talentos, na execução dos mesmos, nós devemos ser encontrados fiéis. E aí, diante disso, a pergunta é: como nós seremos encontrados fiéis? E aí Jesus vai, nesta parábola, pontuar a diferença entre o servo bom e o servo mau.
E ele vai falar primeiramente do servo bom, dos versículos 20 a 23. E aí o segundo ponto da reflexão é o servo bom e fiel. Quando nós lemos os versículos 20 a 23, vemos que um servo recebeu 5 e outro 2 talentos. Mas ambos granjearam mais talentos no tempo que o seu senhor estava fora. Para quê? Para apresentar a ele no dia da prestação de contas. O objetivo de mostrar um com 5 e um com 2, e isso é importante ser pontuado, não é dizer que um é maior do que o outro, ou que há duas classes diferentes de servos bons. Não, há servos bons que recebem 5, mas há servos bons que são um pouco mais inferiores e recebem 2. Não, não é este o propósito. O propósito aqui, na verdade, é mostrar aquilo que eu disse no primeiro ponto, na introdução da mensagem, que o Senhor distribui conforme a própria capacidade de cada servo, ou seja, Ele respeita a nossa singularidade. E Ele sabe da nossa capacidade e o que nós podemos fazer melhor do que nós mesmos, porque Ele conhece a nossa capacidade. Ele sabe quando de fato nós chegamos ao limite ou quando nós estamos fazendo aí, permitam a linguagem manha, dizendo não aguento mais, eu vou jogar tudo para o alto. Deus sabe quando nós chegamos ao limite, e aí Ele vai nos julgar não pela quantidade de talentos que nós recebemos, mas a nossa fidelidade em administrá-los. Ou seja, você pode ter recebido um único talento da parte de Deus para administrar, mas se você for fiel diante de Deus e entregar o seu melhor no ato de administrar esse único talento que Deus entregou na sua mão, você será considerado um servo bom e fiel. Então faça o melhor na condição do que Deus lhe entregou para fazer. Ele conhece a nossa máxima capacidade. E aí Ele nos dota de dons e habilidades. E nós devemos utilizá-las em favor do reino de Deus. E a pergunta é: o que você sabe fazer? Porque às vezes nós temos a tendência de limitar o serviço cristão ou concentrá-los à atividade do púlpito, quando na verdade nós somos convidados ou convocados a superar essa fragmentação de vida, em que nós separamos a vida em categorias como espiritual e secular, como se houvessem áreas da minha vida que não pudessem ser dominadas por Cristo. E aí a pergunta é: o que você sabe fazer? Qual é a sua habilidade? Qual é o seu talento? E aí nós precisamos pedir graça ao Senhor para aprendermos e buscarmos em Deus estratégias para redirecionar as nossas habilidades em favor do reino de Deus. Porque Deus não pede nada para nós além do que Ele já nos entregou, daquilo que nós sabemos fazer. E convenhamos, não é difícil fazer o que eu sei fazer. Não é difícil fazer o que eu posso fazer. Não é complicado fazer o que está ao meu alcance fazer. O problema é que nós limitamos o serviço, quando na verdade Deus nos convida a redirecionar as nossas habilidades em favor do reino de Deus. Pegue o que você sabe fazer. Eu sou confeiteiro. De que maneira você pode redirecionar essas habilidades como confeiteiro para que o reino de Deus possa avançar? Talvez você possa incluir um folheto na sua
caixa ali de entregar os trem? É uma possibilidade. Eu sou mestre de obra. De que maneira você pode redirecionar esta habilidade? E às vezes não é difícil se destacar nesse aspecto. Às vezes o que nós precisamos é agir com honestidade, porque só pelo fato de nós agirmos com honestidade em uma área que popularmente é conhecida por ser desonesta, nós destacamos algo em favor do reino de Deus. Tudo bem que isso é o mínimo de se fazer. Esses tempos não, há uns 2, 3 anos atrás mais ou menos, eu trabalhava como servente pedreiro, e eu trabalhava para um presbítero da igreja. E aí ele oh Deus, ele estava ensinando lá os trem, ele fazia de tudo, levantava a casa de baixo a cima, e só o vento derrubava. E aí o que acontecia? Ele foi fazer o encanamento da casa, começou a lixar ali o encanamento, ele falou, isso aqui é doido para dar problema, é só não lixar. E se a gente quiser ganhar um dinheirinho extra, é só não lixar, dá 6 meses, dá problema no cano, a gente volta, chega, abre, lixa aquilo ali, cola, emenda, e depois tem que fazer o contrapiso e o piso novamente, e aí nós ganhamos um dinheirinho extra. Aí eu falei, mas nós é crente. A gente não faz esse tipo de coisa. Ele falou, é verdade, eu fazia no meu passado. Eu falei, eu espero. De fato. Ou seja, nós precisamos nos portar de maneira que diga, eu sou embaixador de Cristo. O que eu faço? Eu sou professor, então lá na escola eu sou embaixador de Cristo. O que eu faço? Eu sou advogado, então lá no escritório eu sou embaixador de Cristo. O que eu faço? Eu sou juiz, então lá no tribunal eu sou embaixador de Cristo. Aonde eu piso, a planta do meu pé está pisando o embaixador do reino de Deus. E esse é o padrão. Olhe para o exemplo de Pedro. O que você sabe fazer? Eu sou pescador. Jesus encontra Pedro pescando, Lucas 5. E aí Jesus chama ele para ser o seu discípulo. E ele chama Pedro para fazer o quê? Pescar. O que você era, Pedro? Pescador. E depois que virou discípulo de Cristo, o que você virou? Pescador. Lucas 5, versículo 10, não temas, doravante serás pescador de homens. Então Jesus pega a habilidade de Pedro, pescar, e redireciona ela em favor do reino de Deus, pescar homens. E após a sua ascensão, a ascensão de Jesus, Pedro coloca isso em prática. Em Atos capítulo 2, versículo 14 a 36, ele prega a palavra de Deus e 3.000 pessoas se rendem ao evangelho. Em Atos capítulo 3, versículo 11 ao 26, novamente ele prega e quase 5.000 pessoas se convertem. Então pegue aquilo que você sabe. Nós precisamos direcionar as nossas habilidades em favor do reino de Deus para sermos servos fiéis e bons dispenseiros para a glória do nome do Senhor. Porque essa habilidade que você tem, que você possui, não é sua. A habilidade que eu tenho não é minha, mas de Deus que nos confiou. O que você sabe fazer? O que nós sabemos fazer? Porque não é possível que nós não tenhamos uma habilidade. Uma única habilidade. E aí não é a quantidade de talentos que nós temos. É a fidelidade em administrá-los para fazer a riqueza aumentar. E aí em terceiro lugar ele fala sobre o servo mau e infiel. Dos versículos 26 a 30. Por último nós temos este retrato. E o servo infiel foi aquele que guardou o talento. E por ter guardado o seu talento, nada produziu. Quando seu senhor voltou para acertar as contas, ele nada tinha.
além daquele único talento que havia sido entregue pelo seu Senhor. E além disso, ele descreve como o seu Senhor era produtivo, porque ele afirma dizendo: sei que tu és homem duro, que ceifa onde não semeaste, e juntas onde não espalhaste. Seu Senhor era um homem produtivo, que onde chegava fazia acontecer. E nesse ponto, havia uma diferença gigantesca entre o Senhor e o próprio servo, que nada fez em relação ao talento concedido. O Senhor faz acontecer onde chega, faz o negócio prosperar, faz a produção avançar. E aquele servo que recebeu um único talento não se parecia em nada com o seu Senhor. Agora, nós não podemos crer que o servo foi condenado por não produzir. Porque Deus não é dono de fábrica para demitir funcionário por não produzir o esperado. Aqui não é essa a questão. O servo não foi condenado por ser infrutífero apenas. A condenação dele reside no fato dele nem sequer ter tentado. Porque o problema não foi tentar e fracassar, foi que ele foi tão covarde que nem sequer tentou colocar em ação o talento que ele recebeu do seu Senhor. Num ato covarde, o servo, ao invés de pelo menos tentar, ele simplesmente guarda o seu talento, enterra, esconde. Sendo assim, ele foi condenado por covardia, não por ser infrutífero. E existem muitas pessoas como este servo, nem tentam, nem chegam a fazer algo, simplesmente desistem antes de iniciar qualquer esforço. E aí algumas pessoas viram um acumulado de talentos pegando poeira no canto da parede. Possui habilidades dentro de si, mas nem sequer a despertam. Resolvem sabendo que há um mar de potencial a ser desenvolvido, simplesmente não se envolver neste trabalho árduo de pôr em prática as próprias habilidades em favor do reino. E a covardia é uma característica condenada por Deus. Apocalipse 21, versículo 8: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. Meu Deus! Deus não tem parte com os covardes. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 e 8 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu sei que muitas vezes nós temos medos e receios. Eu sei que muitas vezes, na hora de colocar em prática a habilidade que Deus nos colocou, há um frio na barriga, a gente começa a passar mal, as pernas tremem. Eu lembro que quando e até hoje bate o frio na barriga, mas eu usava sempre um terno acima do meu número para que ninguém percebesse que a minha perna estava tremendo, porque além de ter medo de falar em público, eu tinha vergonha de perceberem que eu tinha medo de falar em público. Então, para esconder, eu vestia um terno maior para que ninguém me visse tremendo, mas eu orava ao Espírito de Deus, porque eu já conhecia este texto e sabia que Ele não me deu espírito de covardia, mas Ele me deu poder do céu através do seu Santo Espírito. Então, se você estiver com medo, com vergonha, com dificuldade de começar, clame ao Espírito de Deus, que é capaz de te encher de virtude do alto.
Nós precisamos considerar isso. Porque a oportunidade de fazer algo em relação à obra de Deus nos dada é um privilégio. Se eu fizer ou se eu não fizer, a obra de Deus vai continuar andando. Então que seja comigo arregaçando as mangas e trabalhando em favor do reino de Deus. Deus nos chamou para usar as nossas habilidades, então administre o que Deus te deu. Não tenha medo. Aliás, nós não temos por que ter medo, porque Deus nos ajudará. Isaías 40, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora, independente de qual seja a sua decisão, porque a partir de hoje você pode decidir: não, eu vou arregaçar as mangas, eu vou trabalhar. Você pode decidir: não tem ninguém me vendo, como se Deus não estivesse, mas não tem ninguém me vendo. Agora, independente da sua decisão, saiba que, em quarto lugar, Jesus nos ensina: haverá um dia de prestação de contas. O versículo 19 diz: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. A Bíblia nos reforça que o Senhor virá. Nós vamos prestar conta. E Ele virá quando nós menos esperarmos. E pode ser hoje. Mateus 25:13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Lucas 12:40 diz: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ele voltará e nós haveremos de prestar conta. Mateus 24, 42 a 44 diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse invadida. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aí não é brincadeira. Quantas pessoas estão desatentas a essa verdade? Quantas pessoas estão adormecidas para esta realidade? Pessoas vivendo como se um dia não fossem prestar contas a Deus. Quando Ele vier, nós prestaremos conta. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Um dia nós estaremos diante do Senhor, e Ele vai olhar para nós e vai pedir conta de cada um dos talentos que Ele entregou nas nossas mãos. Por amor da tua alma eu falo isso.
Cristo essa noite, se posicione hoje ao ouvir essa mensagem. Diga ao Senhor: eis-me aqui, para o que e para onde o Senhor me enviar. E nós cremos que pela força e pelo poder do Espírito Santo, nós seremos agentes do reino de Deus espalhados por essa cidade. E escute o que eu estou dizendo: se nós nos prontificarmos, haverá em cada esquina da cidade de Mogi das Cruzes uma tocha acesa, dizendo: o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Pelo amor da tua alma, eu digo essa noite: use os seus talentos enquanto ainda há tempo. Seja embaixador de Cristo onde você pisa a planta do teu pé, enquanto há tempo. Aleluia! Porque agora é o momento de fazer. Agora está nas nossas mãos fazer. Agora é a oportunidade de fazer. Agora é o momento, agora é o tempo. E pode não haver outra oportunidade de fazer. Mas Jesus está nos convidando a nos posicionarmos essa noite, para naquele dia sermos encontrados como servo bom e fiel. Está aqui, Senhor, meu único talento, mas eu dei o meu melhor. Eu me desgastei ao meu limite, e está aqui toda a riqueza que eu consegui granjear a partir desse único talento. Faça o seu melhor. E ainda que te faltem forças, ou até mesmo coragem para começar, corra para Deus, que pode lhe dar ousadia para fazer. Fica de pé, por gentileza. Aleluia. Maravilhoso Jesus. Glória a Deus. Jesus está nos convidando a nos posicionarmos essa noite. E aí eu quero convidar a todos a fecharem os seus olhos. E de olhos fechados você sabe. Você melhor do que ninguém sabe como você tem administrado os seus talentos. E talvez essa noite você precise começar esta oração pedindo perdão. Mas haverá refrigério para a sua alma, se você essa noite decidir se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, para o que e para onde o Senhor me mandar. Comece a falar com Deus. E aí do seu lugar, faça a sua oração. O Espírito de Deus já está renovando corações aqui essa noite. Espírito de Deus, estamos aqui diante do Senhor, orando ao teu nome, Senhor, porque a tua palavra falou a nossa alma essa noite. E talvez há um crente aqui, Senhor, que convencido pelo teu Espírito disse ou resolveu dizer: eis-me aqui, Senhor, para a partir de hoje me entregar à sua vontade. Talvez, Senhor, há crentes aqui pedindo perdão por terem negligenciado por tanto tempo os talentos que o Senhor os entregou. Mas, Senhor, nos dá a ousadia de esta noite ir lá na estante onde esses talentos estão empoeirando, trazê-los de volta, os limpar, os polir e dizer: Senhor, eu vou voltar a administrar o que o Senhor me deu. Senhor, a nossa alma engrandece ao teu nome, porque por amor à nossa alma, o Senhor nos visitou esta noite para nos confrontar e nos fazer posicionar e parar de negligenciar as habilidades que o Senhor entregou a nós.
Ah, Senhor, nos perdoa por deixar de canto por tanto tempo essas habilidades. E desperta o nosso coração com santo fervor e ousadia, para que nós possamos servir ao Senhor mais e melhor, para a glória do Teu nome.